Freud, ele percebeu, né, ele foi criando a psicanálise, e exatamente porque ele atendia como médico na sua clínica, e ele foi percebendo que, assim, ele não atendia crianças, certo? Ele atendeu algumas crianças, mas pouco. A clínica dele foi basicamente formada por adultos. Mas ele percebeu que dentro daquele adulto existia uma pessoa infantilizada, existia uma parte infantil dentro das pessoas. Então, uma das principais coisas que ele compreendeu, né, foi o fato de que muitos acontecimentos infantis negativos que davam sofrimento para a criança, eles não terminavam com a infância. Aquela pessoa, ela ia crescer fisicamente, ia se tornar um adulto, intelectualmente, ela também ia ser uma pessoa que ia estudar, enfim, que teria várias... iria se tornar um adulto, aparentemente, aquilo que a gente chama de normal. Porém, o que foi que Freud percebe? Ele percebe que as questões da infância, elas aparecem na idade adulta, mas de uma forma mascarada. Como assim mascarada? Então, vamos supor que uma criança, na infância, ela se sentiu oprimida pela família, ela se sentiu não muito amada, não muito querida, bastante rejeitada. A infância passa, ela se torna um adulto, e quando adulto, ela ainda sofre disso, só que ela não se lembra, ela não percebe. Então, ela tem uma coisa que nós chamamos de sintomas. E que sintomas são esses? Culpa, baixa estima, medos, inseguranças, ciúmes, tristeza, falta de motivação na vida, uma série de coisas que impedem que a vida possa ser plena, possa ser melhor, que a pessoa prospere, que ela se dê bem, e ela vai ter problemas no relacionamento afetivo, no relacionamento familiar, ela pode ter problemas em se profissionalizar, em conseguir se manter no emprego, ela pode ter problemas em todos os momentos da vida, todos, né? E é bem provável que essas pessoas digam assim, eu não tenho sorte. Puxa vida, eu sou uma pessoa que não sou abençoada. Comigo, sempre acontecem coisas ruins. Na verdade, ela está dizendo como é o seu dia a dia, mas ela não tem a menor noção de que isso possa ter tido um início na sua infância, né? Então, o que Freud percebe? Que todo acontecimento negativo que tem ocorrido com o ser humano, do momento que ele nasce até os 10 anos de idade, eu já explico por que até os 10 anos de idade, o que acontecer ali, nesses 10 anos de negativo, vão prejudicar a pessoa pelo resto da vida, caso ela não faça terapia. Então, 10 anos, porque Freud vai dizer que o nosso aparelho psíquico, ele vai estar totalmente, não é o cérebro, hein, gente? É a mente. Está plenamente formada aos 10 anos. Isso você aprende no curso de formação em psicanalista integrativa da SPPI, isso é uma das coisas que você mais aprende, né? Mas eu estou tentando explicar para vocês o que motiva a obrigatoriedade de fazer análise dentro de um curso de formação. No curso é uma obrigatoriedade, na vida é um privilégio, é um investimento. Nós não gastamos fazendo terapia, nós investimos em nós. Assim como você faz um tratamento dentário, você faz
uma limpeza de pele, você faz uma cirurgia plástica, você investe numa terapia. Então, esses acontecimentos infantis traumáticos, não é? Que vão criar angústia, todos esses sintomas, o Freud diz que eles ficam num lugar chamado inconsciente. Inconsciente é um lugar que a gente não sabe, mas que existe dentro de nós. Como se fosse assim, você diz assim, eu faço isso porque aquele fantasma está me obrigando a fazer. Claro, eu não estou aqui desconsiderando o fato de que existam fantasmas, mas nem tudo pode ser atribuído a eles. Muitas coisas são do nosso inconsciente. Então, nós somos uma espécie de marionetes que obedecem aos nossos desejos infantis, sem perceber. Então, eu posso ter um casamento ruim por causa disso? Posso. Eu posso estar num emprego que eu me sinto mal por causa disso? Pode. Eu posso estar sofrendo na quarentena por causa disso? Pode. Tudo é possível. Freud explica tudo? Olha, quase tudo. Claro que Freud não explica tudo. O que Freud explica tudo é a vida psíquica do ser humano, indiferente de que região do mundo essa pessoa seja. Não importa. O funcionamento do aparelho psíquico, assim como o cérebro, é igual em todos os seres humanos. Não tem diferença de raça, credo ou cor. Nada, não existe uma mente feminina, nem uma mente masculina, não, existem as mentes humanas. Então, todos os seres humanos estão sujeitos a sofrer da mesma coisa, certo? A ter esses problemas, né? E aí, essas pessoas vão buscar terapia. Terapia significa tratamento. Psicoterapia significa tratamento do que é psíquico. Então, costuma-se dizer, eu faço terapia de base analítica. O que é uma terapia de base analítica? É uma terapia que usa a psicanálise como ferramenta, porque a psicanálise ela é diferente da psicologia e diferente da psiquiatria. Ela nada tem a ver com essas duas outras formas de tratamento. A psiquiatria trata os sintomas com remédios, é ótima, mas é outra coisa, é uma especialidade da medicina. A psicologia geralmente é comportamental. Ela trata aquilo que você tem hoje e não é exatamente uma preocupação com a sua infância. Ela trata criando rotinas para você no dia a dia. A psicanálise, ela é uma psicologia profunda porque ela vai buscar todas as raízes dos seus problemas de 0 a 10 anos de idade. Então, só a análise consegue fazer com que essa infância seja lembrada pelo adulto. Então, todos os manejos de todos os autores de psicanálise criaram técnicas para que o inconsciente se apresente para as pessoas. Olha, mas esse inconsciente às vezes é um pouco traiçoeiro. O inconsciente é algo que é como o tempo, né? Aconteceu algo lá na infância que eu não me lembro. Só que a psicanálise diz, se esse acontecimento foi uma festa bem gostosa, eu não tenho dificuldade de lembrar. Mas se foi um tapa que eu levei e eu senti muita raiva, eu vou ter dificuldade de lembrar. Porque o que nos cria problemas na fase adulta são as dores infantis, as dores psíquicas, o sofrimento. Uma pessoa pode ter anos de felicidade, se ela tiver 10 segundos de tristeza, isso é que vai ser importante para a vida dela no futuro. Infelizmente, nós somos todos formados dessa mesma massa, dessa mesma forma, desse formato. Né? Não adianta quantidades de felicidade aonde existe uma coisa bem triste. Não resolve. Então, não adianta eu dar uma porção de terapias, né, para, sei lá, relaxar, amenizar, energizar, porque assim, enquanto eu não tirar o que é dor, não adianta eu instalar benefícios.
É como se um paciente estivesse muito doente no hospital, com uma coisa que precisasse ser tirada numa operação, e ficam enfiando vitaminas nele para ver se aquilo passa. Provavelmente não passa, né? Por exemplo, se ele tiver uma vesícula que precisa ser extraída, por mais vitaminas que você dê, ele vai ter que tirar a vesícula. Na psicanálise é assim. Por mais afeto que você dê para uma pessoa, se ela tiver problemas na sua mente, não adianta nada você dar afeto, não resolve. Infelizmente, por mais que você ame uma pessoa, você não vai fazer com que ela melhore dos seus sintomas, da sua angústia. É tão terrível, por exemplo, uma mãe, um pai ver um filho deprimido. Mas não é o amor dos pais que vai modificar essa depressão. Não vai. É a terapia. Então, se a terapia é tão preciosa, se ela tem essas possibilidades, se ela tem técnicas para trazer isso para fora e tirar essas dores, obviamente que num curso de formação, se você não tiver essa terapia, você não vai conseguir fazer um bom trabalho com ninguém. Você pode ter estudado na escola mais cara do mundo, que te deu um curso de 15 anos. Você conhece todos os teóricos. Se você não fizer análise, isso não vai servir de nada. De absolutamente nada. Você será um extraordinário professor, mas não será um psicanalista clínico. Nossa, Fátima, que dramática que você está sendo. Olha, eu tenho 42 anos de exercício da profissão, mais de 80 mil horas de atendimento, sou professora das matérias de Freud, psicopatologia, regressão e hipnose. Eu tenho uma bagagem, eu acho que mínima para dizer para vocês que não dá. Olha que eu já fiz muita terapia, continuo fazendo, porque a terapia, ela é essencial, né? E mais do que nunca, ela, para as pessoas em geral, ela é um investimento. Para o psicanalista, ela é uma ferramenta. Por quê? Porque existe uma possibilidade muito ruim em psicanálise que se chama o seguinte: o paciente que ele vai, o paciente assim, a pessoa que vai fazer o tratamento de psicanálise, que nós chamamos de paciente, vai lá e transfere inconscientemente todos os seus problemas de infância na figura do analista. Ela nem percebe que faz isso. Essa transferência precisa ser positiva. Então, vamos supor, ela gosta do analista, ela adora conversar com ele, ela ou com ela não sabe por quê, mas aquilo é maravilhoso. Então, mesmo quando o analista diz algumas coisas que doem, a pessoa aceita, mas é tão bom, é tão bom, é tão bom, né? Isso é uma... Tem barulho na rua, né, gente? O pessoal está andando aí para cima e para baixo de moto, que é bem barulhento. Mas, enfim, vamos lá. Então, assim, então eu vou lá no analista e vou transferir minhas questões para ele. Vai. Agora, ele não pode contra-transferir. O que que isso significa? É uma coisa assim, se ele não fez terapia, ele vai contra-transferir. Ele vai ficar emocionado com o que você fala, com vontade de chorar, chorando junto com o paciente. Não pode fazer essas coisas. E se você não fizer terapia, você vai fazer essas coisas. Lógico, quando você está estagiário, às vezes você vai errar, não tenha dúvida. Mas contra-transferir é, por exemplo, suponhamos que o paciente maliciosamente convida a analista para tomar um café, né? A analista tem que perceber o que está acontecendo e tem que devolver isso para o analisando, dizendo assim, olha, você está me convidando a um café com a seguinte intenção, mas como eu não sou não sou a sua mãe, não sou quem você quer, eu sou a sua analista, eu não vou aceitar. E vamos trabalhar o que será que você pretende com esse seu jogo. Então, o analista analisado, ele sabe dar uma devolutiva para ajudar o paciente e percebe que isso não é uma coisa pessoal que o paciente está fazendo, né? Ele não está fazendo isso na figura... Os meus analisandos, eles não fazem isso com a Fátima.
Eles fazem isso com o que eles projetam na Fátima. Então, muitas vezes, se eles projetam a mãe em mim, e de alguma maneira eles querem falar um monte de verdades para a mãe, eles fazem transferencialmente para mim. E eu entendo. E eu aceito e uso aquilo em benefício deles. Eu já tive um aluno que me mandou tomar num lugar que eu não vou falar publicamente, e eu virei para ele e falei assim: olha, eu vou ver se eu tenho tempo na minha agenda. E depois ele disse assim: nossa, Fátima, que coisa. Você me respondeu assim, na verdade, isso é o que eu tenho vontade de dizer para minha mãe. Olha que absurdo. Imagina se eu tivesse contra-transferido, tomado isso como pessoal e ficasse aborrecida. Não, não dá. Então, se um futuro analista não fizer terapia, ele não tem condições de ter sucesso na sua profissão. Ele deveria dar muita ênfase e se sentir muito feliz e pagar uma terapia como um investimento. E um investimento muito bom. Não só para o autoconhecimento dele, para a melhora pessoal da vida pessoal, mas para ele se destacar na sua profissão. Então, hoje, as pessoas até procuram mais psicanalistas do que psicólogos, muitas vezes motivados por causa disso. A terapia existe, terapia de grupo e terapia individual. A terapia de grupo tem a finalidade de complementar a terapia individual. Então, as pessoas que fazem terapia individual também podem fazer terapia de grupo. Na terapia de grupo, as pessoas não vão falar tudo que elas falam para o analista, mas elas vão ser analisadas pelo analista em grupo. Como é que elas se socializam, né? Como é que elas lidam com as outras pessoas. A última terapia de grupo que eu fiz foi muito interessante. Eu tenho, ainda bem que foi online, porque eu tenho a impressão que se as pessoas estivessem ali próximas, talvez elas se, não sei o que seria, porque elas estavam quase se xingando, porque elas estavam defendendo o machismo e o feminismo. Né? E eu, como espectadora, pensando assim, puxa vida. Aí eu expliquei para eles, ó, vocês serão futuros analistas, vocês não têm time. Nem machistas, nem feministas, vocês são psicanalistas. Então, precisa rever isso daí e não ficar tão eufóricos, não é? Porque um psicanalista não tem time de futebol dentro do consultório, ok? A gente não leva o nosso trabalho para o nosso lazer, nem para dentro da nossa casa. Vai chegar em casa e começar a analisar todo mundo, né, gente? Isso é falta de ética. Nem as pessoas que aparecem pela rua. Claro, nós vamos pensar, nós vamos entender, nós vamos calar, vamos guardar aquilo conosco. Né? Os segredos terapêuticos têm que morrer com o analista. Quando muito, eles podem ser passados para o seu supervisor e para mais ninguém. Né? Também não vamos fazer disso uma panaceia, chegar para todo mundo e falar, olha, fulano, você está fazendo assim por isso e isso, porque Freud falou. Não. Nós só vamos fazer isso para quem nos procura e nos pede para ser analisados por nós, ou seja, nos dá o direito, não é? De podermos especular sobre a sua psique. Isso é uma atitude ética, moral. Se bem que moral e ética não são a mesma coisa, mas é uma atitude ética e também moral. Então, espero que vocês estejam entendendo a preciosidade que a terapia tem para as pessoas de uma maneira geral, mas especialmente para quem está querendo se formar e se formando num curso de psicanálise. Sem terapia não há análise. Freud se autoanalisou. Ele interpretou os seus sonhos profundamente. Claro, ele foi um gênio, ele foi o criador da psicanálise. Depois, não havia muitas regras naquela época. Um analisava o outro. Com o passar dos anos, foram se criando regras de atendimento, tá? Regras. Enfim, foi criado o espaço do setting. O espaço do setting é um lugar onde está, não é eu com vocês aqui, um monte de gente, mas eu com o meu paciente, o meu analisando. Nós dois sozinhos,
temos um ambiente que se chama setting, quando nós dois estamos ali sozinhos. Mesmo que ele more lá, sei lá, do outro lado do mundo, na França e eu aqui no Brasil, quando nós estamos no computador, no nosso aplicativo fazendo terapia ou no celular, nós criamos um setting, um local especial de análise, um momento sagrado, em que o analista precisa ter abstinência, né? Ele precisa ter neutralidade, ele precisa ter atenção flutuante, ele precisa ter amor à verdade. Eram essas as preconizações que Freud pedia para que alguém que fosse fazer análise obedecesse a essas regras como forma possível de estar atendendo alguém. Neutralidade é que ele não tivesse opinião, não dissesse, olha, eu sou do Palmeiras, você é do Corinthians. Não, neutro. Abstinência é que ele se abstesse de falar coisas que às vezes não são pertinentes. Melhor ficar quieto do que não saber o que falar. Então, abster-se de falar bobagens. Atenção flutuante era o fato de que o Freud acreditava que em determinados momentos o analista precisa se distrair do discurso do paciente para que os inconscientes se comuniquem. E amor à verdade é um negócio muito sério, né? Amor à verdade é acreditar em tudo que o paciente diz, gostar do paciente, gostar da sua profissão, né? E ter muita decência, muita ética, enfim, muito amor. Eu acho que amor é uma palavra muito ampla, né? Não sei exatamente o que Freud quis dizer com amor à verdade, mas me parece que, assim, a verdade científica, a verdade do paciente, a verdade da psicanálise, são várias verdades, não é? E amar a própria profissão, né? Gostar. Porque ter um ser humano nas mãos com conteúdo psicanalítico é de muita responsabilidade, né? É de muita amorosidade. Se nós pegarmos, por exemplo, um autor como Donald Winnicott, que era um médico que atendia crianças, ele dizia que nós precisávamos fazer holding, ou seja, precisávamos dar acolhimento às pessoas, né? Então, o amor que Freud diz a verdade, o acolhimento de Winnicott, eu acho que são duas coisas fundamentais nesse processo analítico. Então, não é só analisar friamente e racionalmente o paciente, mas é com muito cuidado, com muito carinho, com muito amor. Eu sempre digo, eu olho para o paciente como se ele fosse um pássaro ferido que não consegue voar. Nós vamos ajudá-lo a curar a sua ferida e voltar a voar em liberdade. Né? É como criar um filho para o mundo. Khalil Gibran. Não sei se o que eu estou dizendo está sendo entendido, mas quando daqui a uns minutinhos vamos abrir para perguntas, né? E lembrando que todas as quintas-feiras eu dou essa meia hora de algum tema de psicanálise. Quinta-feira que vem eu falarei sobre regressão. Segunda-feira, às 20 horas, eu faço uma entrevista. Sempre no canal do YouTube da SBPI. Basta que você dê um link, que você se inscreva lá, chame os amigos, né? E venha. As lives da segunda-feira ficam gravadas, da quinta-feira ficam por 24 horas. Então, vocês que estão assistindo hoje, queiram que alguém ainda assista por 24 horas, basta mandar, fazer o download. Nossa, eu estou aprendendo cada coisa, né? Download. E mandar para as outras pessoas. Então, a terapia tem muitos outros quesitos a serem aprendidos pelo aluno, como a ficha anamnética, o histórico de dados pessoais, mas isso são dados mais técnicos, né? E cabe mais ao aluno, né? O nosso aluno de psicanálise, quando ele vai estagiar, ele recebe um kit estágio, onde tudo é explicado, ele tem todo o apoio para poder fazer esse atendimento clínico gratuito que ele faz por 100 horas, não é? Com pessoas que estejam dispostas a serem analisadas gratuitamente, e esse estágio sempre deverá ser supervisionado. Eu recomendo os analistas da SPPI, porque eles conhecem todas os autores de todas as matérias da psicanálise o suficiente para poder supervisionar qualquer autor, né? Nós vamos ter
Freud, Jung, Reich, Lacan, Melanie Klein e Winnicott. Então, minimamente 6 autores para serem supervisionados. Não é obrigatório, mas é indicado, não é? Um analista da SBPI que possa conhecer os 6 autores, não é? E possa fazer essa supervisão clínica, porque a análise que é feita para os estudantes de psicanálise chama-se análise didática. Ou seja, é uma análise que permite que muitas vezes durante a análise, além da interpretação, a gente possa explicar o problema de uma forma técnica, coisa que não poderia ser feita com um leigo. Eu não posso, para um aluno, estar atendendo e falar assim, olha, tá vendo, isso é o seu complexo de Édipo. Isso é uma análise didática. Agora, se fosse um leigo, eu não poderia dizer isso, eu teria que dizer de uma forma assim, olha, você tem um problema com seu marido porque você ainda está muito vinculada ao seu pai, né? Você gosta muito do seu pai, você não esquece. Isso é um complexo de Édipo. Para o aluno, a análise, então, pode ser didática, pode ser explicada a teoria no consultório durante o processo de análise, porque ele sabe teoria. Então, é um quesito a mais. Análise didática, uma análise que também tem explicação teórica, somente para alunos de psicanálise, não só da SBPI, mas alunos de psicanálise de uma forma geral. Ora, se a gente pede 100 horas de análise e o curso tem 2 anos, é sempre interessante o aluno começar essa terapia o mais rápido possível, né? Claro que ele pode fazê-la depois, mas aí ele vai ficar 3 anos para se formar. Então, se ele puder fazer junto, e eu sempre recomendo ninguém pegar mais do que 5 pacientes, porque depois, quando termina o curso, vocês não vão mandar os pacientes embora, jogá-los fora, né? Também não é ético. Você criou um vínculo com aquela pessoa, ou ela talvez possa pagar alguma coisa, ou então você mantém esses 5 pacientes até terminar a análise deles. Naturalmente, mesmo que você se forme e comece a cobrar a sua terapia, ok? Até porque muitos analistas dizem para mim que não sabem cobrar. Terapia em vocês que não sabem cobrar. Como não sabe cobrar? Quem não sabe cobrar não sabe valorizar seu trabalho. Ué, você vai tomar um café, todo mundo cobra, você vai comprar um sapato, ele é cobrado, por que você não pode cobrar o seu trabalho? Bom, as perguntas estão liberadas, né? Então, vamos olhar aqui. Eu vou procurar essas perguntas liberadas, porque vocês sabem que eu não sou ainda aquela expert, né? Maravilhosa, que todo mundo adora, que acha que eu sei de tudo, sei de nada. Quer dizer, sei pouco. Vamos lá para o YouTube. Ah, as perguntas estão aqui. Eu estou vendo a Verusca Totti, a Idelcina Berreto, o Hugo, a Patrícia, a Lídia, o Ricardo, o Alcides. Boa noite a todos, gente. Muito prazer em tê-los aqui. Então, hoje eu falei da importância da análise durante o processo psicanalítico e também fora dele. Então, estamos abertos a perguntas. Eu estou aqui para responder as perguntas de vocês até às 21 horas, com muito prazer. Tá bem? Estou vendo algumas pessoas que costumam estar também todas as quintas-feiras e todas as segundas. É um público que nós já temos aqui: o Hugo, a Patrícia, a Lídia, o Ricardo, enfim, todos, né? A Shirley, boa noite, a Cláudia, a Luri Ueda, gestão e treinamentos, boa noite, Rodrigo, Marcelo Barbosa. Ele me faz uma pergunta, professor, eu sou aluno da SPPI, e como fazer terapia com os profissionais da instituição? Então, você está vendo aí na live, ou então no final, você vai ver o contato da SPPI telefônico ou contato por e-mail, né? Você solicita esse contato por e-mail, tá vendo aí? Sociedade Brasileira, tá escrito aí, viu, Marcelo? Você entra aí e você solicita quais são os profissionais da SBPI que você gostaria de fazer terapia. E a SBPI vai te encaminhar para os profissionais, está bem? Michel Guedes, tudo bem? Irene Maria, Aparecida Alves, loira,
Priscila, Nilceia. Oi, Nilceia. Sônia Xavier. Boa noite, professora. Comecei há 2 semanas depois e quando se começa a fazer estágio? Então, o estágio normalmente é no segundo ano de curso. Sabe por quê, Sônia? Porque você precisa ver autores, senão você não tem técnica para você começar a estagiar, tá? Não depende só da sua análise, mas depende de tempo. Então, geralmente no 13º mês, tá bom? Flor de Lis. Boa noite, professora. Quantos encontros devem ser reservados para a entrevista? Quantos forem necessários. Não tem um número específico. Se você tem um paciente oral que fala demais, vão ter muitos. Se você tem um paciente anal que fala pouco, talvez menos. Mas depende muito do histórico do paciente. Se o histórico for muito longo e o paciente quiser contar tudo, no começo você anota tudo, guarda numa pasta sigilosa e tranca, tá bem? Isabel Cristina, eu estou adorando minha terapia. Já consigo praticar as teorias nas sessões. Muito bem, Isabel. Você está fazendo terapia há quanto tempo? Thaís Nascimento, Miriam Pacheco, Mara Barbosa, Alzira Laguna, boa noite. Boa noite a todos. Ó, o pessoal postou aqui, aonde vocês podem encontrar perguntas para vocês fazerem para a SBPI, tá? Para saber quem são os terapeutas, os valores, tudo isso a SBPI tem. Vocês precisam se dirigir à instituição e perguntar. A SBPI também atende pessoas que não são alunos. Então, por exemplo, às vezes um aluno fala assim: ah, professora, eu tenho a minha irmã não faz curso, será que ela pode fazer terapia? Claro que ela pode. Né? Nós temos todo um programa para alunos, mas também temos para não alunos. A questão terapêutica se aplica a todas as pessoas. Né? Então, nós temos uma clínica farta em todos os aspectos, tanto na terapia individual quanto na terapia de grupo. Verônica Anjos. Olá, professora. A Verônica queria saber se podia iniciar a terapia. Olha, na verdade, a terapia, eu vejo, para quem é aluno, o mais cedo possível, melhor. Melhor, porque quando do estágio, você já vai estar instrumentalizada psiquicamente para fazer um ótimo estágio. E é tão gratificante para o aluno quando ele chega lá, e claro que ele vai com medo no início, mas depois ele começa a ver que faz efeito aquilo que ele está fazendo. E aí ele percebe que não é só a questão financeira, né? É também a gratificação, não é? A gratificação. Ué, eu vim com a minha imagem aqui, mas sumiu, gente. Coisa mais estranha. Mas eu juro para vocês que eu estou aqui. Vamos ver o que está acontecendo. Enfim, se vocês estão me ouvindo, eu continuo falando, né? Depois a gente vê aqui o que está acontecendo com a minha imagem. Certo? Alguém pode me dizer aí se está me ouvindo? Hein? Rodrigo, professor, as terapias de formações são presenciais ou opção à distância? À distância, até porque nesse momento está tudo em quarentena, né, Rodrigo? Quando não há quarentena, existem terapias presenciais, mas neste momento, todas as terapias estão online, tá? Então, é isso, tá, Rodrigo? Não precisa se preocupar com relação. A terapia não perde nada por ser online, certo? Às vezes a pessoa acha assim, mas as terapias presenciais, elas são melhores. Não é verdade. Elas não são melhores. Elas têm até muito mais qualidade, eu posso dizer, porque a da terapia à distância, você consegue entrar na casa daquele paciente, conhecer mais demandas dele.
Então, assim, eu particularmente gosto muito, tá? Mas terapias online mesmo, agora. E vou te falar uma coisa: não é só a pandemia. Há também um fenômeno, principalmente não estou falando aqui de quem mora à distância da SBPI, que aí tem que ser online mesmo. Mas para quem mora em São Paulo e era paciente presencial, tem me dito o seguinte: olha, eu gastava tanto tempo para me deslocar que eu prefiro agora que eu aprendi com a pandemia a fazer terapia online, eu não quero mudar, tá? Eu sinceramente não quero mudar. Então, esse paciente não muda e continua no online e continua bem no online. Então, o que eu tenho para te dizer é que sim, sim, é sempre bom a terapia online, tá? Eu vejo aqui que o José Cledson Gojiba está falando sim. O Ricardo, áudio está ok. A Eliane Teixeira, ouvindo a imagem congelada. Às vezes acontecem probleminhas aqui técnicos, mas se vocês me ouvem, eu acho que isso é muito importante, né? Porque a comunicação aqui